Bom, pessoal, saudações tricolores. Vamos aqui fazer como eu sempre faço aqui no canal, ver o que o mano tem para estar dizendo aí na coletiva, sem passar aqui ou mostrar aqui a coletiva inteira, até porque não tem necessidade, né? Quem tiver o interesse sim de ver a coletiva inteira, tem aí no canal da Flu TV e outros canais aí sem problema. Nossa intenção aqui é a gente estar comentando o pós-jogo, né, as principais perguntas e respostas e algum comentário que a gente possa estar fazendo aqui, nesse caso em relação ao jogo. Essa vitória, essa goleada. Eu tô falando, já falei no vídeo, vou falar de novo. Mais uma goleada por 1-0. E de goleada em goleada de 1-0 a gente vai subindo, né, e saindo aí dessa zona da bagunça. Vamos ver o que o mano tem para dizer aqui. Como eu falei, eu não vou mostrar tudo, vou procurar ver o que eu achei de mais importante aqui. Obrigado. Otimamente bem. Eu vou ter ganhar de 3, a gente vai, mas não tá dando ainda. Eu tinha atendido a outra, né? Boa noite, gente. Vamos dar início à coletiva do técnico Mano Menezes. Fluminense 1, Bahia 0. Avaliasse o jogo, o que você, da última vez eu perguntei do caminho, o que você acha que você ainda pode melhorar, o que você acha que já está bom, e a saída do Cauã Elias, que ele meio que deu uma caída no chão, ele estava cansado, a substituição dele. Bom, primeiro dizer que a gente está muito contente com a quarta vitória seguida, num campeonato duríssimo como é esse, estando onde estamos em termos de tabela, né? A exigência era bastante grande, mas alguns dias atrás, se olhássemos e projetássemos essa necessidade, todos iam rir da gente. Agora já a gente vê que é possível, estamos mostrando que é possível, a equipe vem vivenciando cada jogo com a importância mesmo que cada jogo tem. E hoje era mais um jogo daqueles que vai sendo emblemático numa campanha, né? Você faz 3 vitórias consecutivas, aí a quarta pode ser na sua casa, pode te aproximar aí da saída, aí você não pode falhar, porque se falha, volta 2 casas para trás. Então, é a responsabilidade nossa no jogo, por isso que a gente pensou esse jogo juntamente com o jogo da quinta-feira em Caxias do Sul. Era impossível nós fazermos de forma diferente, já que o Bahia havia jogado na terça-feira, então teríamos 2 dias a mais, não teríamos força para competir num jogo que seria do nível como foi, contra um dos melhores, se não o melhor ataque do campeonato, né? Então você ter que jogar nessas condições exigiu um planejamento para no mínimo 4 jogos, que é o que a gente fez. Tá? Vamos encerrar esse planejamento que fizemos na quarta-feira, esse conjunto que fizemos, no jogo de volta da Copa do Brasil. Então, muito feliz com isso. Acho que o caminho é esse. Cauã pediu para ser substituído, a gente apenas fez o sinal, porque ele estava se arrastando então para parar o jogo para fazermos a troca. O jogo exigiu muito na questão física, ele não jogava 90 minutos há muito tempo. No profissional nunca tinha feito 90 minutos. Então, esses primeiros jogos, ele é um jogador muito intenso, de arrancadas fortes, ele vai se desgastar até chegar no nível que é o profissional, que é a Série A de um campeonato brasileiro, num dos campeonatos mais disputados do mundo. Mano, falando de novo do Jornal do Catuaba 1902, mais uma vitória, mais um gol do Cauã Elias, mais uma boa atuação do Diogo Barbosa, né? Hoje o Marcelo estava no banco, Exatamente. Não entrou, o Cano ainda se recupera de uma lesão, mas quando voltar certamente vai ter uma concorrência muito pesada.
e o Felipe Melo também voltou hoje e não entrou. São jogadores que não estão acostumados a ficarem no banco de reservas, né? a não entrarem nos jogos. Como vem sendo para você gerir isso e como vem sendo a conversa justamente com esses jogadores? Boa pergunta. Eu não procuro, quando dirijo grandes jogadores que têm trajetórias vencedoras, né? Alguns deles trajetórias internacionais, sempre sentar e conversar e traçar algumas coisas em comum para eles em relação à equipe, né? Futebol é muito dinâmico, às vezes você estabelece algumas coisas, daqui a 30 dias vamos rever, né? O Felipe estava voltando hoje, a alteração do intervalo porque Thiago Santos não se sentiu bem, teve tontura, não pôde voltar. Era uma escolha entre o jogador que estava com ritmo e entre o jogador que está voltando. Então, a gente optou pela segurança, né? E nessa hora, também você faz gestão de grupo, não é só para os que não entram, para os que entram também. Porque eles pensam que eles já estão aí batalhando há bastante tempo, que nesse momento é a vez deles primeiro do que de outros. Todos pensam muito parecido. O jogador sempre enxerga mais a sua parte individual e cabe ao treinador exatamente fazer a gestão dessa parte coletiva. Mas eu tenho certeza absoluta, né, que a grandeza deles, profissional, entende e colabora de outras maneiras nesse momento. É o que nós precisamos de todos. Eu tenho certeza absoluta também que todos serão muito úteis nessa temporada que temos pela frente. Bom, não só pelo desempenho do time e pela estratégia de jogo, o Mano, né, vem se mostrando, falar em estratégia de jogo, ele vem se mostrando um belo estrategista. Ele está sabendo lidar muito bem com várias questões aí, tanto técnicas e táticas como em relação ao grupo. E isso daí para mim é um fator que está fazendo total diferença nessa subida aí do Fluminense. É isso. Você poderia trazer uma atualização de como está o condicionamento físico do Ignacio, ele que veio do futebol do Peru recentemente? Pois é, uma boa pergunta, né? As pessoas, quando a gente anuncia uma contratação, ficam muito empolgadas, geralmente ficam empolgadas, é bom que seja assim. É médio dos jogadores que estão chegando, quer dizer que estamos trazendo jogadores de qualidade para estar no nosso grupo. Mas a gente precisa em condição para uma contratação que chega. E eu cuido muito para não expor o jogador que chega. Porque se você coloca, criando-se uma expectativa sobre uma contratação na hora errada e não vai bem, é o contrário do que está acontecendo com o Sérgio. Foi bem, a gente mantém, está indo bem, né? Então vamos segurar um pouquinho exatamente por aquilo que temos em relação àquilo que estamos fazendo. Ainda não temos um parâmetro de Ignacio. Quando tivermos esse parâmetro, vamos estar seguros para colocá-lo, assim como colocamos todos os outros. Isso daí é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? Inclusive eu, em relação à questão do Ignacio. E demonstra mais uma vez aí que o Mano está sabendo gerir muito bem o grupo e questão de oportunidades, ver a hora certa para cada um, o momento certo para cada um, e até nisso aí ele está acertando. Um pouco dessa sua relação com ele, né? Ele pediu para jogar recentemente tudo, e também que você analisasse o momento atual que vive o Marcelo. Hoje o Marcelo estava no banco de reservas para o Diogo Barbosa, que seria, né, como foi contra o Juventude no meio-campo. Obrigado. Bom, vou repetir o que eu falei antes, um pouquinho mais objetivo. Tá? Na conversa que tive com o Marcelo, disse que nesse primeiro momento eu iria utilizá-lo mais como meio-campista do que como lateral. Se daqui a alguns dias sentarmos novamente, frente a frente, como costumo fazer, chegarmos a uma outra conclusão, bom, aí nós vamos fazer, tá? Isso vale para todos. E o meu comportamento em relação a eles sempre privilegia a equipe.
Eu acho que o treinador tem que tirar o melhor daquilo que ele tem. Eu estou tentando fazer isso desde que aqui cheguei. Estabelecer parâmetros para eles, onde devemos estar, quando não estamos, aonde temos que chegar, e para chegar o que temos que fazer, né? Então, esse é o papel de um treinador, do comandante, e é isso que vai valer para todo mundo. Bom, isso é um questionamento aí que todo mundo tem feito, né? E mais uma vez eu também, sobre a questão do Marcelo. E o Mano deixou bem claro aí que ele pretende estar usando o Marcelo agora no meio, e não que ali na frente ele não possa estar voltando com o Marcelo para a lateral, mas ele deixou bem claro, né, que vai estar usando o Marcelo aí no meio. E para mim é mais uma ação e uma atitude acertada do treinador. Que ia valer tanto para mais quanto para menos o rendimento e a produção dos jogadores. Acho que não preciso falar mais muito sobre o Cauã. Boa noite, aqui Jéssica Dias, canal Band Esportes. Você falou que vocês fizeram um planejamento de 4 jogos que se encerra na próxima semana. Com o planejamento para depois, você pode adiantar alguma coisa também? Você faz planejamento do futebol a curtíssimo prazo. Quem faz planejamento a médio prazo certamente vai ter que rever logo ali na frente, porque um jogo influencia no outro, né? Todos eles, eu quero que volte todos, como o Felipe voltou, como o Marcelo já voltou no jogo passado, como provavelmente Nonato, graças a Deus, não teve fratura, vai para poder fazer alterações na equipe sem que ela tenha queda de rendimento, melhor para o treinador. E com essa sucessão de jogos, não tenho dúvida que todos serão importantes e vai ser necessário que eles estejam à disposição. A torcida tem sido exemplar, né? Desde que a gente chegou aqui, desde o jogo contra o Internacional, que já foi um jogo duríssimo, né? Eu acredito que o que a equipe está mostrando dentro de campo como comportamento tem ajudado muito essa sinergia entre ambos, né? E você ter o torcedor ao teu lado, principalmente nos momentos mais difíceis do jogo, porque quando você está na frente, a equipe naturalmente já está mais tranquila, mas às vezes você não está, e o torcedor cantando, empurrando e ajudando, dá uma confiança para a gente ir buscar os nossos objetivos. Eu fiquei muito impressionado com a presença do torcedor em Bragança Paulista, que era um horário difícil, né? Porque é a nossa casa, a presença do torcedor tem ajudado muito. A gente está bem orgulhoso de ter conseguido estabelecer esse comportamento de confiança entre o torcedor e a equipe. O Flamengo poupou jogadores, perdeu. Palmeiras tem poupado jogadores, não tem conseguido ganhar. Vasco, na Copa do Brasil, poupou por causa da Copa do Brasil, teve um resultado ruim. Você é adepto de poupar jogadores com esse acúmulo de competições, ou você prefere, como o Jorge Jesus fazia, ele disse: eu não poupo jogadores, eu vou com a força máxima em todos os jogos. Dentro do jogo é que eu vou tirando o jogador, colocando, mas não poupo jogadores de não ir para o jogo. E pelo que você observou, se você me permite, esse ataque é o melhor ataque do Fluminense no momento, com o garoto, Cauã Elias, e com o Serna como titular? Boa noite. Acho que um pouco cedo, nós temos uma amostragem pequena, mas nessa hora eu tenho que, como treinador, dar o máximo de tranquilidade para a equipe. Se eu fico mudando a todo momento, nós nunca conseguimos atingir um nível de entrosamento técnico capaz já de dar movimentos naturais para a equipe, né? Quando chegamos, a equipe tinha perdido tudo isso, porque o futebol é assim, quando o resultado não vem, você acaba perdendo tudo isso. E era tudo muito pesado, né? O jogo era pesado, a transição era pesada. É muito difícil você criar alguma coisa diferente no futebol quando esse sentimento faz parte de uma equipe. Hoje nós já vimos algumas jogadas saírem naturalmente, quase sem olhar para o companheiro, né? Daí para frente. E isso também se deve, primeiro, ao resultado ter vindo, não tenha dúvida disso. Sim, com um pequeno
pequenas variações. É isso que nós vamos fazer. Eu sou adepto de escolher os melhores jogadores, os que estão mais inteiros para jogar. Porque a intensidade do jogo hoje não permite que se coloque um jogador sem condições. Por melhor que ele seja, ele vai ficar abaixo. E se ele ficar abaixo, você já perdeu 10% da sua equipe. Se isso acontecer com 2 jogadores, você perdeu 20%. E às vezes 10 até carregam, mas 9 não carrega mais 2 nesse futebol tão competitivo como a gente está. A gente fez. A exceção nossa de ter tirado 5 jogadores ao mesmo tempo em Caxias do Sul se deveu ao fato de nós termos 2 dias a menos de recuperação para jogar com o Bahia. Isso afetou diretamente aquilo que pensávamos como rendimento. Era impossível nós fazermos um jogo com 2 dias a menos. Em 4, isso significa 100% a mais de recuperação que o Bahia teve para jogar aqui. Então nós não conseguiríamos competir com um time que é muito bom, que toca muito bem a bola, se a gente não tivesse essa saúde física na grande maioria dos jogadores. Bom, eu acredito que os principais pontos aí já foram colocados em relação ao jogo, em relação ao procedimento agora quando virão as Copas, a questão de poupar jogadores, a questão de... Em última instância é gestão de elenco, né? E as colocações e as ideias do Mano têm sido muito inteligentes, digamos assim, para poder estar administrando daqui para frente, né, todas as questões, tanto dessa recuperação do Campeonato Brasileiro, o melhor desempenho aí nas Copas, que a Copa do Brasil já começou, teve o jogo contra o Juventude que a gente perdeu, mas como eu disse, a gente pode recuperar. Daqui a pouquinho já tem Libertadores, e todo o pensamento dele, toda a programação que ele tem demonstrado aqui, para mim tem sido muito certeira em relação àquilo que possa ser melhor para o time. Eles com os jogadores que temos aí que vieram de fora, eu acho que não existe, foi o que eu disse a eles no momento, até falei isso um pouco depois que a Oda deu aquela entrevista que podia confiar em Xerém. Nossos adversários todos sejam os outros.